quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto de... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, meus ouvintes, você que está me acompanhando, a minha oração sempre é que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui fazendo meditações na Palavra de Deus, estamos insistindo para que tenhamos o nosso momento de oração, a sós com Deus, oração em família. Então nós estamos aqui em nome de Deus e baseados na Palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E nós estamos juntos nesta semana pensando em como vencer o desânimo. Como vencer o desânimo. Então nós estamos estudando no livro de Neemias, o capítulo 4 de Neemias, e nós encontramos ali então 4 motivos para ficarmos desanimados, mas encontramos também 3 antídotos, 3 remédios para a gente vencer o desânimo. Então que Deus nos abençoe. Vamos juntos durante essa semana. Se você não assistiu ontem, você pode procurar e então encontrar um momento de oração lá na Primeira Igreja Batista em Éden, ou no Face, ou no YouTube, e pode assistir então a meditação de ontem. Hoje nós vamos pensar então na primeira causa para o desânimo. A primeira causa para o desânimo é a fadiga. É o cansaço, é quando você está exausto. Então isso vai levar ao desânimo, o esgotamento físico, você chega a ficar desanimado. O verso 10 do capítulo 4 de Neemias diz: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito trabalho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir um muro. Então o povo ficou desanimado. O povo diz: não há mais força, não tem mais como, por nós mesmos, essa equipe aqui não vai conseguir, nós não vamos conseguir, não há jeito. Então estavam cansados física e emocionalmente cansados, exaustos. Então o cansaço físico, ele influencia no emocional, como o cansaço emocional também influencia no físico. Mas nem sempre, precisamos entender, nem sempre o desânimo é um problema emocional, disse isso ontem, é um problema espiritual. Às vezes você está desanimado, alguém está desanimado, você vai lá e fala assim: você precisa orar, lê a Bíblia e tal, e coloca a mão na cabeça e ora, expulsa, não sei o quê. Nem sempre o desânimo é algo espiritual. Pode ser um cansaço físico. No caso aqui, o povo estava cansado, exausto, então o povo ficou desanimado. Algumas consequências, alguns reconsagram suas vidas e nada melhora. Então quantas vezes a pessoa está cansada, exausta fisicamente, e ele vai lá, ele lê a Bíblia, ele ora, ele faz jejum, ele reconsagra a vida, ele vem domingo no templo assistir o culto, ele vem à frente, se ajoelha, chora e tal, reconsagra a vida, e nada resolve. Porque o problema não está numa reconsagração, o problema não é espiritual, o problema é físico. E nesse momento, a coisa mais espiritual que você pode fazer é tirar uns dias de folga, é descansar, é dormir uma noite tranquila, dormir várias horas, é descansar, é o que você pode melhor fazer. Então há momentos que o que você melhor pode fazer é descansar. Eu tenho um tio Daniel, um tio muito querido meu,
é um dos tios mais novos, irmão da minha mãe, e então por conta disso eu conheci ainda ele jovenzinho, saindo da adolescência, entrando na juventude, e então eu tenho um carinho muito grande com esse tio, o tio Daniel. Mas o tio Daniel trabalha na construção civil, trabalhava. E o tio Daniel, ele trabalhava de segunda a sexta, segunda a sábado, e aos domingos ele ia fazer as suas obras em casa, e quantas vezes aos domingos, feriados, ele ia trabalhar com os colegas, os amigos, para ajudar nas construções das casas dos amigos e colocar laje nas casas dos amigos. Na segunda-feira ele estava no trabalho, e assim ele trabalhava 365 dias por ano. Ele trabalhava todos os dias. E o tio Daniel não parava. Até que um dia ele teve uma convulsão, ele caiu e ele passou mal e tal, e ele se tratou, e ele voltou a trabalhar, e trabalhar como nunca, e até que ele está parado, ele está entrevado, ele não consegue mais andar. O tio Daniel não entendeu que ele precisava descansar. Descansar. O nosso Deus trabalhou 6 dias e no 6º dia ele descansou. E o nosso Deus mandou colocar no decálogo, lá nos 10 mandamentos, que era preciso ter um dia de descanso. A coisa mais espiritual, nesse caso, do estresse físico, é o descanso, é descansar. Em que momento ficamos mais fadigados e desanimados? No verso 6 de Neemias 4, nós lemos: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado à obra. Veja, em que momento a gente fica cansado? Normalmente ficamos cansados, exaustos no meio da obra. Não é no final da obra, nem no começo da obra, nem nos 2/3 da obra, no meio da obra. Quando você chega no meio da obra, no meio do alvo, no meio do projeto, você já está cansado. Você se desanima no meio do projeto. No início tudo é novidade, há uma motivação, depois a novidade acaba, o trabalho se torna cansativo, agora há uma acomodação, você desanimou. Você já começa a sentar-se e você não tem aquela animação do início. Então o trabalho, no meio da obra, o trabalho entra numa rotina. E quando entra numa rotina, você se desanima. Você já pintou uma casa? Já pintou a sua casa? E quando você começa a pintar a casa, você abre a lata de tinta, prepara a tinta, os materiais, lá os rolos, as trinchas e tal, está tudo preparado, e você está vislumbrando a casa pintada, é um ânimo só. E você começa a pintar. Mas quando você chega no meio da pintura, no meio da tarefa, e você olha aquela bagunça e as coisas sujas, e você pensa: e quando é que eu vou terminar essa pintura? E depois eu tenho que limpar tudo isso, lavar tudo isso, e como é que vai ser? Você já criou filhos? E você sabe disso, quando a criança nasce, é um bebê lindo, e é tudo novidade, e é uma alegria, e é uma satisfação, e a criança vai crescendo, e daqui a pouco passa aquela empolgação do bebê, e a criança está crescendo, e começa a dar trabalho, e começa a dar despesas, e você já não tem aquela mesma empolgação do início. Você já não tem o mesmo ânimo, a mesma vibração, você já está cansado. Algum dia você já colocou os seus arquivos em dia? Eu sei o que é isso. E eu começo a organizar, talvez os meus livros, a minha estante, a biblioteca e os meus arquivos, e eu começo a juntar aqui e separar as coisas, e chega um momento que tem algum livro que eu penso: mas esse livro se encaixa em que tema? Ou então tem os papéis lá e as folhas e coisas que eu estou guardando, e eu penso: em que pasta eu coloco isso aqui? E aí eu começo a ficar desanimado. Então no meio do trabalho você já pensa: e quando é que eu vou terminar isso? É no meio. E aqui o texto diz: e toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então nesse meio aí as pessoas já vão ficar desanimados. Então o cansaço é a causa número 1 do desânimo. O cansaço é a causa número 1 do desânimo. Veja, não são coisas espirituais, nem são coisas pecaminosas. Quantas vezes a pessoa está envolvida em questões pecaminosas, mas ele está animado, ele continua trabalhando e desenvolvendo o seu projeto de vida.
Nem sempre o cansaço vem por questões espirituais. Na maioria das vezes, e especificamente no que nós estamos pensando, o cansaço vem em primeiro lugar, o desânimo vem em primeiro lugar pelo cansaço. Então precisamos estar atento a isso. O que fazer quando se tem essa doença mais mortal do mundo? O que fazer? A segunda causa, nós vimos a primeira causa, que é a fadiga. É a fadiga. A segunda causa é a frustração. Quando nós ficamos frustrados. Nós vimos então, você está arrumando, pintando a casa e vem uma frustração. Quando eu vou terminar? Vou ter que limpar tudo isso, lavar a casa. Ou você está arrumando lá os seus arquivos e quando é que eu vou terminar isso? Então vem uma frustração. No verso 10 diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito trabalho. Então houve um desânimo, o povo estava cansado, não tem mais força e ainda há muito trabalho. E ainda há muita coisa a fazer. Então chegaram à metade do muro e aí eles olham lá para o final, para o que ainda tem que fazer e imaginam todo aquele entulho, tudo aquilo que tinha que tirar, que limpar. E o povo então fica desanimado. Então já não tem mais forças e ainda há muito trabalho. Estavam construindo um muro novo, mas os entulhos estavam por toda parte. O lixo parece que se multiplica. Olhavam para os montões e se desanimavam. E eles perderam o alvo, perderam o foco, desviaram a sua atenção do alvo que era reconstruir o muro para o lixo, para o entulho. E eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Você não pode impedir que o lixo surja. Você não pode impedir que a quinquilharia apareça e se levante diante de você e nos seus projetos. Você não pode se livrar disso. Você não pode se livrar, você não pode impedir que isso aconteça. Mas precisa reconhecer e saber o que fazer com esse entulho, o que fazer com a quinquilharia, o que são as quinquilharias da sua vida. Então, nesse momento, eu quero te convidar a pensar quais são os entulhos da sua vida, o que está entulhando a sua vida, o que está entulhando a sua mente, qual é a quinquilharia, qual é o lixo que está te perturbando e perturbando a sua mente, talvez invadindo o seu pensamento, talvez tomando o seu coração. Pode ser coisas triviais, da maioria das vezes são coisas triviais. O mais importante para o povo lá em Jerusalém, para aqueles trabalhadores, era reconstruir o muro. Mas agora eles estão olhando para o entulho, eles estão olhando para o lixo. E aí são coisas triviais que consomem o nosso tempo, consomem nossas energias, consomem os nossos recursos e impedem de atingirmos o alvo. Então são coisas que surgem no caminho, são as interrupções e você precisa se livrar delas. Você precisa se livrar delas. Quais são os lixos, os entulhos, a quinquilharia que está te perturbando e que está fazendo com que você tire o foco da sua vida e você está agora preocupado e estressado e cansado e desanimado porque está focando nesse lixo. Amanhã então nós continuaremos e nós veremos a terceira razão. A terceira razão, nós vimos a primeira razão para o desânimo. A primeira razão é a fadiga. A segunda razão, a frustração. E a terceira razão, o fracasso. Quando nós nos sentimos fracassados. Desculpem. Os trabalhadores então disseram, nós não conseguiremos reconstruir o muro. Estamos fracassados, derrotados. Então vamos continuar. Vamos continuar. Nós vamos ver então as 4 razões para o desânimo e vamos ver também 3 antídotos, 3 remédios, 3 vacinas para nos livrarmos do desânimo. Então que Deus te abençoe e até amanhã. Tá? Agora tem o seu momento de oração. Se você está em família, ore com a família, pela família. E depois tem o seu momento sozinho, a sós com Deus. Ore por você, ore por nossa igreja, ore pelo nosso querido Brasil. Não esqueça, essa é a última semana para a gente estar orando pelas eleições municipais em todo o nosso Brasil. E ore, se você é de São João de Meriti, ore
pela eleição no nosso município, pela escolha do prefeito, escolha dos vereadores. Faça isso, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. Vamos continuar pensando sobre o desânimo e como vencer o desânimo. Nós precisamos ser pessoas animadas, pessoas que estejamos focados no alvo, no propósito de Deus para a nossa vida. Até amanhã. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Amém.